Estamos de volta com o Tribuna Independente, agora falando especificamente sobre saúde com o Dr. Feres Chadat Neto. Ele que é chefe de neurocirurgia vascular da Unifesp, médico neurocirurgião do Instituto de Ciências Neurológicas de São Paulo, também do Hospital Beneficência Portuguesa. Obrigado por ter vindo, muito boa noite. Boa noite, Dalcides, boa noite a quem está nos assistindo em casa e muito obrigado pelo convite. E eu tenho visto aqui várias perguntas e algumas perguntas são muito básicas, mas eu quero começar por elas que são importantes. O que é o acidente vascular cerebral ou AVC? O AVC, primeiramente, é uma sigla. Significa o acidente vascular cerebral. E se refere ao quê? A um sofrimento do cérebro, ou muitas vezes uma lesão do cérebro, causada por quê? Ou pela falta de sangue, que aí nós temos o acidente vascular cerebral isquêmico, está faltando sangue, ou seja, está faltando o aporte de nutrientes, que é a glicose, que é para a célula se reproduzir, funcionar, ou o AVC hemorrágico, que é quando o sangue ele sai do vaso e lesa o cérebro, que é popularmente chamado de derrame cerebral. Quando a gente fala sobre um AVC, algumas pessoas dizem, ficaram sequelas, às vezes a boca torta. Isso, de fato, acontece. Quais são os outros sintomas? Então, o que caracteriza o AVC? Então, é um sofrimento do cérebro. O que é mais evidente num sofrimento cerebral? É a área que controla o movimento. Então, o meu lado direito, ele controla o lado esquerdo. E o lado esquerdo controla o lado direito do meu corpo. Ou seja, se eu tiver qualquer perda da minha função, se minha mão começar a ficar fraca, olha, eu vou pegar esse copo, não consigo mais, está ficando fraca, cai o copo. Ou se eu tenho qualquer distúrbio da linguagem, por exemplo, isso fala a favor que o meu lado esquerdo do meu cérebro é que está sendo comprometido. Quando o senhor diz assim, eu estou imaginando então que não é uma coisa de um segundo para o outro. A gente pode ir percebendo. Ao longo do tempo. Quando é rápido, isso indica que é um insulto vascular. Por exemplo, um problema de um tumor, em alguma circunstância. O problema é progressivo. A lesão ela é progressiva, o déficit é progressivo. Eu começo a sentir primeiro um formigamento, alguns dias depois eu começo a perder o movimento. Começa a ficar mais fraco o meu braço, o antebraço, a mão, depois a perna. Quando o insulto é vascular, como é a causa do AVC, isso é rápido. Eu perco, por exemplo, o movimento do meu braço, da minha perna e a boca fica torta. E se for do lado esquerdo, eu tenho um comprometimento da fala associado. Ou o indivíduo ele não consegue se expressar, que chama-se disfasia, ou ele tem uma dificuldade para compreender a fala. Então, isso aí depende da região do cérebro afetada pelo AVC. Fator hereditário é fundamental para uma crise como essa? É fundamental, mas o que está relacionado? Qual é a principal causa do AVC? A principal causa do AVC é a hipertensão arterial. 80% dos acidentes vasculares cerebrais eles são isquêmicos. 15 a 20% eles são hemorrágicos. E a principal causa, tanto do isquêmico quanto do hemorrágico, é a hipertensão arterial. Ou seja, a tal da pressão alta, é isso? O tal da pressão alta. O que você entra aí é que isso também sugere porque é mais frequente. Que época do ano é mais frequente o AVC? No inverno. Por que no inverno? Porque no inverno sobe a pressão. Então, o maior índice de AVC, de acidente vascular cerebral, isquêmico, hemorrágico, é mais comum no inverno, na época junho, julho, agosto. Por quê? Porque a temperatura cai. Isso faz com que os vasos do corpo se retraiam, se contraiam. Para quê? Para manter a temperatura do corpo. Mantendo a temperatura do corpo, ele segura o líquido dentro do vaso. Isso aumenta a pressão no corpo, aumenta a pressão arterial, aumenta a pressão na cabeça, facilita o AVC. Doutor, mas assim, quando a gente fala sobre pressão arterial, quando a gente fala sobre a tal da pressão alta, uma pessoa, por exemplo, que tem 13/8, a pressão está em 13/8. É considerada uma pressão alta ou não? Aí que está. Isso é uma excelente pergunta, por quê? Porque aí entra também o erro, a grande maioria dos médicos também comete muitos erros nesse aspecto. A maior, o que significa uma pressão 12
por 8, que é considerado normal da população. Tá. Isso é considerado normal para uma média de 50% da população. Então, quando você chega para mim, por exemplo, um paciente chega para mim com um quadro de AVC, com uma pressão elevada, a primeira coisa que nós temos que perguntar para a família, qual é a pressão normal dessa pessoa? Porque se eu tentar transformar todo mundo em 12 por 8, essa pressão pode ser baixa para um determinado paciente. E aí eu estou piorando o AVC, eu estou piorando a chegada do sangue no cérebro. Quando alguém fala assim, não, mas o que a gente tem que se preocupar é com o segundo número, o 13, o 14, o 15 não importa, é o 7, é o 8, é o 9. Isso tem a ver? Tem a ver. Isso é a pressão diastólica. A mais alta, a primeira, né, que seria, no exemplo, 12 por 8, que é 120 por 80, na realidade, milímetros de mercúrio. O 120, o 12, é a pressão sistólica, é a fração de ejeção do coração. O 8 significa pressão diastólica, e a pressão diastólica está relacionada com a resistência vascular periférica. Por isso que faz sentido, quando você fala, me preocupo muito com a diastólica. E a diastólica também está relacionada com a pressão de perfusão da cabeça. Por quê? Você soma 2 vezes a diastólica mais a sistólica. Então, quanto maior a diastólica, maior a pressão de perfusão da cabeça. Então, o senhor está derrubando aquele mito que eu tinha até hoje, com 47 anos de idade, que estou com 12 por 8, pronto, estou dentro da média, está tudo bem e estou tranquilo. Pode ser que o meu caso, isso não seja o estou dentro da média. Exatamente. Muitos pacientes chegam, doutor, eu tenho pressão baixa. Aí a minha pressão é em torno de 8 por 6. Se você tem alguma sintomatologia, não. Então, essa é a pressão normal para esse paciente. Então, se eu abaixar mais, aí sim, vira uma pressão mais. Mas se eu aumentar para 12 por 8, esse paciente está com uma pressão alta. Por isso que quando a pessoa chega, olha, eu tenho dor de cabeça. A cefaleia, uma das causas, é por hipertensão, pela pressão alta. Uma coisa muito comum, uma causa muito comum de cefaleia é a pressão alta. Aí você vai medir o paciente, 12 por 8. Aí você vai ver o histórico do paciente. O histórico dele é 8 por 6, 9 por 6. Então ele está hipertenso. Dor de cabeça pode ser um sinal, então, de pressão elevada. Certo? Pode ser um sinal de pressão elevada. A qualquer hora do dia, ou porque tem gente que acorda pela manhã e diz assim, nossa, que dor de cabeça. Sempre uma das coisas que preocupa o médico. Qual é a principal a dor de cabeça que preocupa o médico? É aquela noturna, ou quando o indivíduo acorda com a dor de cabeça. Por quê? Muitos pacientes, eles roncam. O que é o roncar? Você faz a apneia do sono. Isso você aumenta durante o período noturno a quantidade de CO2 no sangue. E isso dá uma dilatação dos vasos da cabeça. Então o indivíduo ele acorda com dor de cabeça. Se, por exemplo, ele tem uma coisa que é comum, uma lesão cerebral, um processo expansivo dentro da cabeça. Isso leva ao quê? E se eu aumentar a pressão já aumentada pelo processo expansivo, e isso leva ao quê? A um aumento da pressão, que gera um quadro de uma cefaleia noturna, e aí leva a necessidade de uma investigação. Vamos ajudar o José Luiz Garcia Milagres Pereira, lá de Joinville, que disse que tem 52 anos. A vista esquerda começou a ficar embaralhada, está preocupado. Pode ser sintoma de pré-AVC? Pode. O que acontece é o seguinte, se é um sintoma agudo, ou seja, abrupto, olha, eu estou andando ou eu passei um nervoso no meu trabalho e comecei a perder a visão. Isso é um AVC. O que é um AVC na realidade? Na realidade, vamos supor, eu comecei a perder a visão e até mais ou menos em 24 horas eu melhorei, isso chama-se ataque isquêmico transitório. É o pré-AVC. Ele está me informando. Só que a principal causa aí, quando eu tenho um motivo de estresse, por exemplo, sobe minha pressão arterial. É o mesmo princípio, sempre é o mesmo princípio. Só que o motivo é diferente. Subiu a pressão arterial, as artérias se fecham, deixou de irrigar a retina, eu começo a perder a visão. Agora ele tem que prestar atenção no seguinte,
Se ele está perdendo a visão progressivamente, ou seja, estou tendo que trocar de óculos, não estou enxergando bem, está piorando minha visão. E, em geral, é só de um lado. Independe, aí pode ser de um lado ou dos dois lados. Ok. Ele tem que procurar um médico para fazer um exame. Melhor forma de se prevenir, que eu estou imaginando que quem está nos acompanhando está aí se identificando, outros estão dizendo, não estou tendo nenhum desses sintomas, mas eu quero estar atento e me prevenir. O que é que tem que fazer? Primeira coisa, atividade física. É a primeira coisa. Por quê? Você vai melhorar o seu sistema circulatório. Tá. O sangue vai circular com mais rapidez, ele não tem qualquer caminho de obstrução, então, atividade física. Segundo parâmetro, não fumar. O fumo, ele aumenta em 10 vezes qualquer risco de doença neurológica, qualquer doença cardiovascular. Outra coisa, se a pessoa tem histórico familiar de diabetes, tem que procurar fazer o exame e aí fazer um controle alimentar. O que nesse controle alimentar? Por quê? Dietas ricas em colesterol promovem o quê? A deposição do colesterol na parede das artérias. Isso dificulta a passagem do sangue. O diabetes, o que se refere ao quê? O açúcar alto, deixa o sangue mais viscoso, ele tem dificuldade para se movimentar. Então, tudo isso dificulta a chegada do sangue. Dificultando a chegada do sangue, facilita um AVC. Doutor, tudo que a gente está falando aqui, para quem está em casa, então, estar atento. Ao mesmo tempo, qual é o socorro? Estou imaginando que numa casa acontece de alguém estar sofrendo com AVC. O que eu faço? Pego rapidamente e levo para o hospital? O que eu faço? Então, num primeiro momento, hoje, na cidade de São Paulo, nas grandes, aí difere as grandes cidades das pequenas cidades. Na grande cidade tem o sistema do SAMU. Então, você liga para o 190 e eles vão fazer o resgate do paciente e levar para um hospital. O que se erra muito quando eu estou ansioso, quando eu estou nervoso, eu levo para o primeiro posto de saúde. Aí não adianta. Por quê? Algumas causas de AVC, alguns tipos de AVC, você tem um determinado tipo de tratamento. E esse tratamento tem que ser feito no hospital nas primeiras 6 horas, se for um AVC isquêmico. Se for um hemorrágico, na boa parte dos casos, é cirúrgico. Então, quanto mais rápido esse doente chega ao hospital, melhor é o prognóstico deste paciente. Inclusive porque no hospital você vai ter mais infraestrutura, recurso para poder cuidar desse paciente. Exatamente, que numa cidade pequena, muitas vezes, você tem um pequeno hospital, somente um posto de saúde. Até você chegar a uma cidade vizinha, já passou o tempo do tratamento. É claro que esse programa está indo ao ar ao vivo, são 9 horas e 54 minutos. Muita gente, quem sabe agora, esteja até um pouco preocupada. Será que eu estou sentindo alguma coisa? Será que eu não estou? Alguns sintomas que, na verdade, podem até ser semelhantes ou próximos, mas que não necessariamente precisa ser um AVC. Por exemplo, alguém que está com dor de cabeça. Pode ser também outros fatores. O que, por exemplo? A maior causa da dor de cabeça, é enxaqueca. O paciente é portador de enxaqueca. Enxaqueca é uma doença e a cefaleia, que é a dor de cabeça, é uma manifestação dessa enxaqueca. É uma coisa. Outras causas de dor de cabeça, a principal causa da dor de cabeça no nosso meio, por exemplo, nós temos dor de cabeça na segunda-feira. Por quê? Porque boa parte da população faz uso do café no trabalho. Toma um cafezinho hoje. E no fim de semana, como ele não trabalha, ele deixa muitas vezes de fazer o uso do café. E na segunda-feira ele gera dor de cabeça pela falta do café. Então é uma causa muito frequente de pessoas indo ao pronto-socorro na segunda-feira em abstinência do café. Doutor, e ele vai ter que tomar café mesmo, é isso? Tem que tomar o café, exatamente. É mesmo? Exatamente. Tem alguma contraindicação, por exemplo? Não tem. O ideal é a pessoa fazer o uso regular, mas de pequenas quantidades de café. Tá. Porque tanto o cigarro, que é a nicotina, o café, a cafeína, são estimulantes. E o estimulante, a pessoa começa a ficar agitada, tem privação do sono. A privação do sono faz o quê? Também predispõe a um AVC. Tá. Por quê? Todos esses fatores elevam, em última instância, a pressão arterial. Faz o pico da pressão arterial.
Por exemplo, o uso de energéticos, que é muito comum nos indivíduos jovens hoje, em baladas, faz uso. O que o energético faz? Ele é rico em substâncias ativas. Isso faz picos de pressão e muitas vezes o jovem, diferente do paciente idoso, o paciente idoso, com o passar do tempo, muitas vezes pela vida sedentária, pelo fato da ingestão de comida com colesterol, pelo fator genético, ele começa a desenvolver uma circulação colateral. O sangue não passa adequadamente por essa artéria. Então ele começa a criar alternativas, coisa que o jovem não tem, coisa que o esportista não tem. Por isso que muitas vezes você fala, o esportista teve um infarto do coração, teve um AVC e morreu. E o idoso não morreu. Exato. E muitas vezes ele teve uma sequela imediata e uma melhora progressiva. Por quê? Porque ele tem a circulação colateral e o jovem não tem. Doutor, o senhor vai ter que voltar, não vai ter outro jeito. A minha produção está dizendo, já acabou o programa. É aquele estilo de programa que eu não quero que termine, porque é muita informação. Podemos contar com a sua presença outras vezes? Sempre que quiser, muito obrigado. Doutor Féris Chadat Neto, chefe de neurocirurgia vascular da Unifesp e médico neurocirurgião do Instituto de Ciências Neurológicas de São Paulo, também do Hospital Beneficência Portuguesa. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Alcides. É um prazer estar no seu programa.